Narradores vêm chegando, de todo canto vem feliz, vão fazendo a romaria das histórias desse país. Se achegue pra escutar, tem muita história pra contar. Se achegue pra escutar, tem muita história pra contar. Olá, meu nome é Carlos Caetano, eu sou ator, eu sou natural de Patrocínio, em Minas, mas vivo em Belo Horizonte. E hoje eu vou contar para vocês uma história, que é uma história chamada Notícias do Futuro. É uma história minha, feita a partir de um texto de um escritor chamado Hallway Horn, e eu espero que vocês gostem. Vamos lá? Essa história aconteceu muitos anos atrás, na cidade de Ouro Preto, quando Ouro Preto ainda era a capital do estado de Minas Gerais. Era ali que vivia um homem chamado Martinho Martins. Esse Martinho Martins não era nem tão rico que fosse assim um milionário, nem tão pobre que fosse um miserável qualquer. Pelo contrário, ele vivia muito bem do dinheiro que havia juntado durante a vida quando organizava concursos de dança e lutas de boxe. Mas, apesar do dinheiro que possuía, o Martinho Martins era viciado em apostas. E ele apostava em todos os lugares e de todas as formas possíveis. Apostava em corridas de cavalo, em rinhas de galo, em jogo do bicho, em jogos de cartas e tudo mais que vocês imaginarem. E ele era muito sortudo em todos esses jogos. Tanto é que ele ficou conhecido ali em toda a cidade como o Perigoso. Ele era chamado de perigoso porque bastava ele chegar numa roda qualquer de apostas que todo mundo corria o perigo de sair dali sem dinheiro nenhum. Mas, apesar de toda a sorte que possuía, o perigoso tinha um azar. Era a loteria. Por mais que ele apostasse, inúmeras vezes, ele nunca conseguia ganhar na loteria. Até que uma noite, enquanto Martinho Martins caminhava distraído com seus pensamentos pela cidade, ele não reparou que começava a entrar numa viela muito estreita, muito escura e muito deserta. Uma viela muito estranha, tão estranha a ponto de ninguém da cidade ter a coragem de passar por ali aquelas horas da noite. Mas, distraído como estava, o perigoso foi caminhando, até que quando chegou no meio da viela, os sinos de todas as igrejas da cidade de Ouro Preto começaram a tocar as suas 12 badaladas. Naquele momento, o Martinho Martins sentiu como se o ar daquela rua ficasse mais pesado, mais frio, e sentiu um arrepio assim na nuca. E quando ele olhou para trás, ele viu um velho, muito velho, que olhava bem dentro dos olhos dele e disse: "Olá, perigoso." Ele ficou um pouco assustado, mas respondeu ao senhor por educação: "Olá, meu senhor, boa noite, passar bem." E tentou sair dali o mais rápido possível. Mas existia alguma coisa ali no ar, uma energia que trazia o perigoso de volta para aquele velho. O velho então lhe disse: "Calma, perigoso, por que tanta pressa?
Bom, meu senhor, não são horas de bater papo na rua, não é? Já são meia-noite e eu preciso ir para casa. O senhor me dê licença. Acalme-se, perigoso, que eu tenho algo para você. Ora, meu senhor, o senhor vai me desculpar, mas eu acho que o senhor não tem nada que me interesse a uma hora dessas. Então, boa noite, até a próxima. Calma, perigoso. Eu só quero que você me compre um jornal. Ai, meu senhor, por favor, o senhor me parar a uma hora dessa da noite, numa rua tão estreita, tão escura, tão estranha, para me pedir que lhe compre um jornal? Ai, meu senhor, mas perigoso, este não é um jornal qualquer. Este é um jornal com notícias do futuro. Repare você, esta é a Gazeta de Amanhã. A edição que sai no fim da tarde. Todas as notícias que aqui estão se tornarão realidade nas próximas horas. Eu tenho certeza que isso lhe interessa. Ai, meu senhor, mas que bobagem. Olha, eu não sei o que foi que o senhor bebeu desta vez, mas da próxima, beba um pouquinho menos, está bem? Mas para que o senhor pare de me incomodar, tome aqui uma moeda pelo seu jornal. Vamos, me dê logo isso aí. Antes que o velho entregasse o jornal nas mãos do perigoso, ele olhou bem dentro dos olhos dele e disse: aqui está, perigoso, mas cuidado com as notícias que você escolhe ler. O perigoso pegou o jornal ali das mãos do velho, sem ligar muito para o que ele dizia, e se aproximou de um poste, esperando ver ali os detalhes do jornal com maior clareza e poder ver que era uma falsificação qualquer. Mas, para surpresa do perigoso, quando ele olhou o jornal, estava ali escrito: Gazeta de Minas, 22 de junho de 1891. Aquilo não era possível, não fazia sentido. O dia 22 tinha acabado de começar, ele ouviu as badaladas e aquele jornal só sairia então no final do próximo dia. Alguma coisa estava estranha, mas não havia nenhum sinal de falsificação. O perigoso então começou a folhear os jornais e viu ali uma notícia de um naufrágio, de um navio português qualquer, viu também um poema de um escritor moçambicano, mas foi virando as páginas, virando, até que chegou em uma notícia que realmente lhe interessava. Ali estava escrito em letras garrafais, brilhando aos seus olhos: resultado da loteria de hoje. E embaixo daquela manchete, 6 números. Se aqueles números estivessem certos, o Martinho Martins seria finalmente um ganhador da loteria e se tornaria um dos homens mais ricos do estado de Minas Gerais. Ele sonhou ali por alguns segundos com toda aquela fortuna, até que se lembrou do velho. E quando olhou para trás, o velho havia desaparecido. O Martinho Martins colocou o jornal embaixo do braço e foi embora, sonhando e desejando que aquele jornal fosse realmente o jornal do dia seguinte. Se aquilo fosse verdade, ele seria finalmente o homem mais feliz do mundo. Ele foi para casa e passou a noite toda olhando para aqueles 6 números, sem conseguir sequer virar a página do jornal, de tão hipnotizado que estava por eles. E ali passou a noite toda, até que a manhã chegou, e assim que o primeiro raio de sol surgiu, ele já se vestiu e teve a brilhante ideia de descer até a casa de apostas e apostar nos 6 números que estavam no jornal. Quando ele chegou ali na casa de apostas, depois de descer a enorme ladeira da sua casa até lá,
ele disse os números exatamente na mesma sequência que estavam ali. O homem, então, o atendente, registrou e entregou de volta para ele o seu bilhete. Martinho Martins, então, subiu a enorme ladeira de volta para sua casa. Sentou-se ao lado do rádio, ligou e ficou esperando que a programação dissesse os números sorteados. Quando foi por volta das 3 horas da tarde, finalmente o homem do rádio disse: resultado da loteria de hoje. Os números sorteados são 7, 10, 17, 45, 79 e 88. O Martinho Martins tinha ganhado na loteria. Aquele jornal realmente era um jornal do futuro. O homem ficou tão feliz que pulava, gritava, assoviava, rolava pelo chão da própria casa. E só parou de pular e gritar quando teve a brilhante ideia de descer mais uma vez a enorme ladeira até o banco e retirar o seu prêmio milionário. E assim o fez. Desceu correndo a ladeira enorme e chegou no banco com seu bilhete premiado. Ali entregou ao atendente e pediu que lhe dessem todo o seu dinheiro imediatamente. Os atendentes então começaram a colocar moedas e notas dentro de sacos enormes. E era um barulho, um tilintar de moedas tão grande que toda a cidade ouvia. E eram tantas notas e tantas moedas que não couberam nos sacos que haviam ali no banco. E Martinho Martins, o perigoso, precisou pegar algumas daquelas moedas e colocar uma entre cada dedo dos pés. Pegou ainda uma moeda, colocou dentro de uma orelha, outra moeda e colocou dentro da outra orelha. E agora sim, estava pronto, milionário, destinado a ser feliz para sempre. Saiu do banco segurando sacos enormes e cheios de dinheiro e viu à sua frente a enorme ladeira que teria que subir até chegar em sua casa. Como não confiava em ninguém, ele decidiu que subiria a ladeira sozinho, sem pedir ajuda. Afinal, qualquer um poderia tentar roubar o seu dinheiro, não é? Ele então começou a subir e foi subindo, subindo e levando aqueles sacos de dinheiro enormes e dinheiro em todos os bolsos e dinheiro na sua cueca e foi subindo, subindo, subindo. Só que quanto mais subia, parecia que aqueles sacos iam ficando mais pesados e o perigoso também ia ficando sem ar, mas ele insistia em subir, e subindo, subindo, até que quando ele estava no meio da ladeira, ele sentiu um aperto no peito e não teve jeito. Ele teve que parar para descansar um pouco e colocou os sacos de dinheiro no chão. E ali, meio sem ar, ele procurou alguma coisa com que se abanar e encontrou o jornal no bolso do paletó. Começou a se abanar com o paletó e se abanava, 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 até que entre uma abanada e outra, ele viu uma coisa estranha ali na última página daquele jornal dobrado. Era uma nota que chamou a sua atenção. Quando começou a ler aquela nota, os olhos de perigoso se arregalaram. Ele ficou pálido, branco e leu ali: nota de falecimento. Faleceu hoje no alto da ladeira dos combatentes, por volta das 4 horas da tarde, o senhor Martinho Martins, de infarto fulminante, o homem
que era conhecido como perigoso, aparentemente tem um coração que não aguentou a emoção de ganhar na loteria. Naquele momento, as mãos de Perigoso começaram a tremer. As suas pernas ficaram fracas e ele caiu, já morto, sobre os sacos de dinheiro. Naquele momento, as notas voavam por toda a cidade, enchendo todos os telhados de dinheiro. E as moedas tilintavam, escorrendo pelas ladeiras como uma cachoeira de moedas. Dizem que naquele momento, enquanto toda a cidade se debatia para conseguir a maior quantidade de dinheiro possível, passou por ali um velho, muito velho, que não pegou uma moeda sequer. Pegou apenas um jornal que estava ao lado do corpo, colocou embaixo do braço e saiu em direção a uma viela muito estreita, muito escura e muito estranha. E dizem também que ainda hoje, nas noites mais escuras de Ouro Preto, é possível encontrar esse velho nesta mesma ladeira vendendo notícias do futuro, mas sempre acompanhadas do mesmo conselho: cuidado com as notícias que você escolhe ler.